Para quem responde é o candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima. Quem pergunta... Malu Fontes, professora da Universidade Federal da Bahia. Malu, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, candidatos. Queria agradecer a participação aqui na TV Aratu. Candidato, o senhor na sua campanha tem usado como linha editorial, digamos assim, como uma grande marca, a questão da execução de grandes obras na Bahia. O eleitor comum, hoje, que não tem formação política ou que tem pouco, ele associa toda e qualquer obra da Bahia, segundo a sua propaganda eleitoral, a uma gestão sua, a sua participação no governo Lula, governo do qual o senhor foi ministro até muito pouco tempo. Salvador hoje, um dos maiores problemas de Salvador é transporte público. Nós temos aí um elefante branco, uma caricatura, que é o metrô de Salvador inacabado. O senhor também é um dos principais aliados e responsáveis pela reeleição do prefeito João Henrique Cardoso. Por que as obras do metrô, Carneiro, desculpa, Cardoso, volta e meia eu confundo e falo Cardoso, me perdoe. Vai, conclua. Por que o senhor, já que fala tanto de obras, já que sua grande meta é de que vai reconstruir a Bahia, vai transformar a Bahia num canteiro de obras, não usa o metrô, nem a imagem do prefeito nessa sua campanha eleitoral? Olha, Malu, em primeiro lugar, deixar bastante claro que eu falo de obras que eu pude executar porque era da competência do meu ministério, do ministério que eu tive o privilégio, por indicação do presidente Lula, de dirigir. O metrô de Salvador, uma obra que começou há mais de 10 anos, e gestões que não foram de João Henrique Carneiro, não tinha nenhuma vinculação com o Ministério da Integração Nacional. O que eu podia fazer, eu fiz. Gestões políticas junto ao governo federal, gestões políticas junto ao Tribunal de Contas da União, para desamarrar um nó que não foi oriundo dessa gestão, independentemente do fato de que ela tem a responsabilidade de resolver, de solucionar o problema. Portanto, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu não podia fazer metrô através do Ministério da Integração Nacional. O que cabia ao Ministério da Integração Nacional, eu fiz. Tanto que a acusação que fazem a mim, na minha gestão no Ministério da Integração Nacional, não é de ter sido preguiçoso, não é de ter sido relapso, de ter voltado as costas para a Bahia. Pelo contrário, aponta o dedo para mim para dizerem que eu liberei dinheiro demais para o nosso Estado. Portanto, eu tenho absoluta tranquilidade em relação a isso e acho que o metrô, até por ser uma obra fundamental para equacionar esses graves problemas de trânsito, de falta de mobilidade urbana que tem na nossa cidade, é claro que é uma luta de todos e eu estarei, como governador a partir do ano que vem, absolutamente pronto para, junto ao governo federal, solucionar de uma vez por todas esse problema, avançando, inclusive, na segunda etapa do metrô que precisa ser feita e concluída. Malu, sua réplica, lembrando que é um minuto. Eu estou sendo flexível, você está percebendo, você encara, porque às vezes o candidato e o jornalista não completam o tempo estipulado, então por isso o motivo dessa flexibilidade, digamos assim. Malu, você tem um minuto, até um minuto para a sua réplica. Mas, candidato, levando-se em conta que o senhor é titular da pasta do Ministério da Integração, que o Ministério da Integração tem acesso a verbas, sim, para execução de quaisquer obras de qualquer esfera, desde que elas tenham recursos federais. Embora o metrô já tenha consumido cerca de R$1 bilhão, para uma coisa de 6 quilômetros inacabado, como o senhor pode garantir para a população, para o seu potencial eleitor, que como ministro o senhor não tinha esse tipo de interferência em termos de verbas e que terá como governador? Ô Malu, me permita, você está cometendo um equívoco elementar. O Ministério da Integração Nacional não é o Ministério dos Transportes, não é o Ministério das Cidades. O Ministério da Integração Nacional não pode asfaltar BRs. O Ministério da Integração Nacional não pode investir em hospitais. O que cabia como ministro da Integração Nacional, eu fiz. Como governador, é ter força política, vontade de fazer, saber utilizar o prestígio das bancadas no Senado e na Câmara e fazer as coisas acontecerem. Fazer uma parceria efetiva com a Prefeitura de Salvador, seja quem for o prefeito, priorizando também a nossa capital e politicamente arrancando essas obras, gestionando junto a órgãos de controle, se lá for problema, gestionando junto ao governo federal, se lá for problema. E quando se tem muito prestígio com o presidente da República, o dever é fazer acontecer. Mas o senhor tinha. Não tanto quanto quem poderia fazer, que é o atual governador do Estado. Eu não podia, como ministro da Integração Nacional, ter ingerência direta na obra. A ingerência que eu poderia ter era política. Tive. Tanto que os trens já estão em cima do trilho, depois de 10 anos. Eu tive a participação efetiva, ingerência política efetiva, para fazer as obras avançarem.